Meu nome é Felipe Campos e nesse vídeo eu vou recriar o YouTube em apenas 1 hora. Pelo menos eu vou tentar. Durante esse processo eu vou explicar o que eu tô fazendo pra vocês, mas se você não sabe programar, fica tranquilo. Esse vídeo é possível de se entender tanto pra quem programa, tanto pra quem não. A diferença é que se você entende, provavelmente vai me xingar. Mas antes de começar, se inscreve e deixa um comentário só pra me dar uma força. Para ter um site, a gente precisa de uma hospedagem, ou seja, como o próprio nome indica, a gente precisa de um local para guardar os arquivos do nosso site, um servidor, digamos assim. Nesse caso, eu irei por fim de não ter dinheiro usar meu próprio computador como nossa hospedagem. Dessa forma, eu vou ter um site rodando, mas com a diferença que ele só vai abrir na minha rede. Para isso, eu vou usar o Xampp, ou Champ. Honestamente, eu não sei qual a pronúncia correta. Agora, seguindo em frente, a gente já começa a codar, mas eu não necessariamente preciso já sair criando um sistema de postar vídeos e essas coisas mais complexas, sabe? Eu gosto de começar criando front-end, que pra quem não sabe é nada menos que a parte visual do site. Eu gosto de brincar que essa parte é de humanas, porque é tipo isso mesmo, não envolve cálculos ou pensamentos lógicos, é basicamente só um trabalho de design. Agora começando de fato, eu criei um arquivo no meu servidor local chamado Watch. Esse arquivo será nada menos que uma página, e como o próprio nome sugere, vai ser a página onde os vídeos irão rodar para o usuário. Vale salientar também que eu vou usar HTML e Bootstrap para criar a parte visual. E antes que você me xingue por estar usando Bootstrap, tenha em mente que eu só tenho 1 hora para fazer isso tudo. E Bootstrap o pai aqui já tem na mente. Eu inseri uma tag HTML de vídeo para criar um campo para vídeo, que vai ser justamente onde nossos vídeos serão exibidos. A manipulação de tags HTML são muito simples. Você só precisa pesquisar alguns parâmetros e a gente descobre, por exemplo, que podemos redimensionar o layout desse campo como a gente quiser. Além disso, dá para impor que ele vai ser autoplay e muitas outras coisinhas do tipo. Isso aqui, no entanto, não é uma prática boa, porque essa tag por ser HTML vai ser interpretada de forma diferente dependendo do navegador. Por exemplo, esse aqui é o layout que ficou no Edge. E esse é o do Firefox. Então tanto a qualidade do player quanto as funcionalidades nesse caso vão variar. O ideal seria o uso de algum player de vídeo específico, utilizando APIs, bibliotecas, enfim, são muitas possibilidades. Mas como o objetivo aqui é ser rápido, eu não vou perder tempo utilizando um player personalizado. Dando para ver o vídeo já tá de bom tamanho. Agora, sem mais delongas, eu começo a criação da estrutura em si. Um campo de título, abaixo um campo para imagem do usuário, um campo para nome do canal, um campo para inscritos e tudo mais. E só para especificar, a maioria dessas estruturas eu tô pegando prontas, ou estou adaptando com classes Bootstrap. Dando um exemplo com botões, eu preciso de 2, um inscrito seja membro e outro escrito inscreva-se. Para isso, eu apenas vou no site do Bootstrap e pego os botões que mais se parecem com os que eu quero. Depois eu coloco no meu código e mudo os textos. E depois de inserir todos os campos que eu precisava, o que temos é basicamente essa estrutura aqui. Um vídeo, um título, algumas informações do canal, 2 botões, uma descrição e uma estrutura cujo objetivo será exibir vídeos relacionados. Agora indo para outro item, eu vou criar um arquivo chamado header, onde eu irei pegar o header padrão do Bootstrap e modificar os atributos, inserindo uma logo do YouTube, um campo para ícone do usuário e o que foi, digamos, mais difícil de se fazer, que é a barra de pesquisa, porque a barra de pesquisa do YouTube meio que é completa pelo botão de pesquisa, então eu precisei criar um input, que é um campo HTML para inserir algum dado, arredondei as bordas esquerdas, depois deixei as bordas direitas completamente retas, depois fiz o inverso com o botão, deixei as bordas esquerdas retas e as direitas arredondadas, criando assim esse efeito de que a barra de pesquisa e o botão se completam, e eu também inseri um ícone de lupa para ficar bonitinho. Esse arquivo de header é separado porque usando programação eu posso inserir ele automaticamente em outras páginas. Daí, ao invés de colar o mesmo código em várias páginas diferentes e qualquer alteração eu ter que sair alterando um por um, eu tenho um único arquivo que eu replico em todas as páginas através de programação. Dessa forma, qualquer alteração que eu faço nesse arquivo vai refletir em tudo. E após a criação do header, nós temos essa estrutura aqui. Já dá pra lembrar um pouco o YouTube, né? Não parece, mas só aqui nessa página eu já perdi um tempão. Então, pra não perder ainda mais tempo, a gente prossegue criando outras páginas. Então eu criei outra página que chamei de Index. O porquê do nome é bastante simples. Index é sempre o primeiro arquivo a ser lido pelo servidor. Então, quando acessamos um site diretamente pela URL principal, ele abre o index. Logo, essa é geralmente a página principal, que é o nosso caso. Aqui, para adiantar um pouco o nosso tempo, a gente pode trapacear um pouco, usando essa estrutura aqui que a gente fez na página
Watch. Basta eu pegar essa mesma estrutura e redimensionar os tamanhos e fazer pequenas alterações. Logo, o que temos aqui é uma versão adaptada dessa mesma estrutura. O que eu preciso fazer de novo é usar a mecânica de colunas do Bootstrap, que é um tipo de estrutura que ajuda a gente a dividir a tela em partes. Nesse caso, nossa tela vai ficar dividida em 3 partes, porque dessa forma a gente vai ter 3 colunas de vídeos e para exemplificar melhor, eu vou inserir manualmente aqui um monte de estrutura dessa. E olha como fica. Pegou a ideia? Agora eu só excluo porque foi só um exemplo. E esse aqui é nosso layout atual. Agora a gente sai da área de humanas e vai para de exatas, porque a gente vai entrar na programação back-end, o lugar onde o filho chora e a mãe não vê. Mas antes de começar, a gente precisa estabelecer o que será criado, para não acabarmos nos perdendo, porque em back-end geralmente uma coisa vai levando a outra e é muito fácil acabar se perdendo. O objetivo aqui é criar uma plataforma de vídeos, logo precisamos de um sistema de postar vídeos, mas esses vídeos são postados por usuários, logo precisamos de um sistema de perfil para identificarmos o usuário, e se precisamos de um perfil, precisamos também de um sistema de cadastro de usuário, e se temos um sistema de cadastro, também precisamos de um sistema de login. Então, em resumo, vamos nos prender a criar um sistema de upload, cadastro e login, pelo menos inicialmente. Já que estamos na parte do back-end, eu vou me abster pelo menos por enquanto de criar visuais elaborados para as estruturas que a gente vai criar. Então eu criei um arquivo chamado registrar e nele inseri um formulário simples, apenas usando HTML, onde solicitamos ao usuário que insira nome, sobrenome, e-mail e senha. E para guardar as informações que o usuário preencheu, eu irei criar um banco de dados. O nome dele será YouTube_Video, isso porque eu sou bem criativo com nomes. Nesse banco, eu irei inserir uma tabela, chamada usuários, e nessa tabela o campo ID, nome, sobrenome, e-mail e senha. Acho que banco de dados é algo que todo mundo meio que já sabe o que é. O campo ID será a nossa chave primária. E para quem não sabe o que é como se fosse um CPF, um identificador único. Dessa forma, mesmo que tenhamos registros iguais, os IDs deles nunca serão o mesmo. Portanto, mesmo que tenhamos 2 Felipes no banco de dados, sabemos que não são a mesma pessoa, pois possuem chaves primárias diferentes. Nesse caso, IDs vão começar do 1 e ir até o infinito. Quanto ao restante dos dados, é meio autoexplicativo que eles vão guardar. Após isso, eu vou criar um arquivo chamado conexão, onde irei deixar armazenados os dados de acesso ao banco de dados, para que dessa forma, eu insira esse arquivo nos meus códigos sempre que eu precisar me conectar ao banco de dados. Nele, eu vou inserir as credenciais de acesso, servidor, nome do usuário, senha do usuário e nome do banco de dados. Agora eu criei mais um arquivo chamado registrar, sendo que a diferença entre esse e o outro é que aquele é o front-end e esse aqui será o back-end. Aqui no arquivo registrar, mas na versão do back-end, eu incluí o arquivo de conexão do banco de dados usando o comando include, que é o mesmo que usei para inserir o header em outras páginas. Isso para que ele consiga se comunicar com o banco de dados. Depois, recebi os dados que foram passados pelo formulário e armazenei eles nas variáveis nome, sobrenome, e-mail e senha. E como temos uma senha para ser armazenada, o ideal é que a gente criptografe ela, porque caso exista um ataque hacker no banco de dados, se a senha estiver criptografada, a gente acaba dando um trabalhinho a mais pro safado. Então eu criei uma variável chamada senha_hash, onde eu uso a função password_hash para pegar a senha que o usuário forneceu e estava na variável senha e armazenar essa criptografia na variável que a gente acabou de criar. Depois que eu armazenei tudo em variáveis, eu uso esse código aqui para armazenar na tabela usuários, nos campos nome, sobrenome, e-mail e senha, os valores contidos nas variáveis nome, sobrenome, e-mail e senha _hash, respectivamente. Depois, é só adicionar o código à verificação. Caso tenha sido tudo inserido com sucesso, ele nos retorna a frase usuário cadastrado. Caso tenha dado errado, ele nos retorna o processo falhou, seguido do log de erro para que a gente possa identificar o problema. O motivo da verificação é bastante simples. Se não tiver nada que nos diga se deu certo ou errado, a gente nunca vai saber. É por isso que quando a gente se cadastra em algum lugar, geralmente ele nos informa que o usuário foi cadastrado com sucesso ou que as alterações foram salvas. Isso serve tanto para o usuário quanto para o desenvolvedor se orientar. Depois de fazer o teste e perceber que o usuário foi cadastrado, se a gente for no banco de dados, vemos aqui o usuário que a gente cadastrou. Enquanto se a gente for olhar a senha, percebemos que tem um monte de caractere. É isso que me refiro quando falei de criptografia. Agora que cadastramos usuários, precisamos fazer o login. Então, para facilitar e a gente não ficar tendo que entrar nos endereços via URL, eu vou pôr aqui nesse campo para foto que temos no header um drop-down com a opção entrar. Também vou deixar um ícone para ficar bonitinho. Após isso, eu criei um arquivo chamado login, onde eu fiz o mesmo esquema da tela de registro, onde a gente só tem HTML puro com campo e-mail e um campo senha. Depois, eu criei um código chamado login, mas dessa vez para o código back-end. O funcionamento é o mesmo. Temos um para o front-end e outro para o back-end. Nesse arquivo eu inseri um arquivo de conexão, já que ele também terá que se comunicar com o banco de dados. Vou armazenar os dados que o formulário mandou
mandou em duas variáveis, e-mail e senha. Pegando o e-mail que o usuário forneceu e está armazenado na variável e-mail, a gente faz uma consulta ao banco de dados, ao registro de usuário cujo e-mail é o que o usuário forneceu. Depois, a gente pega essa senha que o usuário forneceu e está armazenada na variável senha para verificar se o usuário que a gente pegou o e-mail realmente usa essa senha. Só que a gente usa a função password_verify para comparar a senha normal com a criptografada. Caso a senha e o e-mail que o usuário forneceu realmente coincidam com o usuário que está lá no banco de dados, a gente cria uma sessão. Interrompemos aqui o vídeo para pedir que, se você ainda não curtiu o vídeo, deixa uma curtida e, acima de tudo, se inscreve e deixa um comentário. Pode ser qualquer coisa, sério mesmo. É que esse é meu primeiro vídeo no YouTube e ele não vai divulgar a não ser que esteja realmente dando engajamento. Então comenta qualquer coisa aí e vamos de volta ao vídeo. A sessão, explicando de forma básica, é como se fosse uma espécie de variável, que nunca perde os dados a não ser que a gente de alguma forma destrua essa sessão. E essa variável, digamos assim, pode armazenar inúmeros dados. Por exemplo, nesse contexto, se o usuário acertar e-mail e senha, a gente cria uma sessão e armazena desse usuário aqueles dados que a gente pegou no banco de dados: ID, nome, sobrenome e e-mail. E mesmo que o usuário fique atualizando a página ou feche o navegador, por ser uma sessão, esses dados não são perdidos, permitindo que o usuário continue sempre logado. Após criar a sessão, a gente faz uma verificação. Se ele tiver logado com sucesso, ele vai nos mover para a página index, que é a página principal, para que logado o usuário aproveite o que quer fazer. E caso ele erre, o navegador vai exibir a mensagem senha incorreta. Dá para ir mais fundo e dizer que caso ele nem tenha encontrado o e-mail para começar, a gente exibe o usuário não encontrado ou algo do tipo. E assim, caso a gente vá no formulário de login, insira o e-mail que existe e uma senha correta, ele nos move para index, ou seja, a sessão foi criada, nosso login foi estabelecido com sucesso. Agora eu preciso de alguma forma mostrar que a gente está logado. Então no dropdown aqui, que fica no header, eu vou inserir um código, fazendo com que, caso exista uma sessão ativa, ele, ao invés de nos mostrar a opção entrar, que é o que temos atualmente, ele nos mostra a opção sair. Atualizando a página, a gente nota que a opção mudou para sair, porque nossa sessão já está iniciada. Para essa opção, eu vou criar um código chamado logout. Nele, o script é totalmente básico. Eu não preciso nem verificar se a sessão está ativa, porque se essa opção só aparece caso exista uma sessão ativa, então a verificação já foi feita. Nele, a gente só fala destrua a sessão e nos mova para index. E quando a gente testa, percebemos que saímos e a opção entrar fica disponível novamente. E se entrarmos, a opção sair está habilitada. Agora vamos para o sistema de upload de vídeo. Como eu quero apenas usuários logados fazendo upload de vídeo, eu vou aproveitar meu dropdown de quando o usuário está logado para inserir a opção upload. Nesse botão eu vou criar um formulário de upload com dados básicos que eu preciso para postar um vídeo em si, como título, vídeo, thumbnail e descrição. Mas como vamos fazer para identificar quem postou o vídeo? Se você pensou pela seção do usuário, você está correto, mas já a gente volta nisso. Eu criei uma outra tabela no banco de dados chamada vídeos. Nela teremos os campos ID, como a chave primária, título, vídeo, thumbnail, descrição, data e ID underline usuário, como a chave estrangeira. E esse conceito é novo aqui. Se você lembra, a chave primária é como se fosse um CPF, um identificador único que irá diferenciar diferentes registros, mesmo que eles possuam dados iguais. Já a chave estrangeira é basicamente quando a gente salva a chave primária de uma tabela em outra tabela. Por isso o termo estrangeira, ela veio de fora, de uma outra tabela. Voltando para o formulário, o que vamos fazer aqui é o seguinte: irei inserir no formulário o campo ID do usuário. Lembra que na seção a gente armazena os dados do usuário? Pois é, o ID foi um deles. Eu vou fazer com que nesse código a gente puxe da seção o valor do ID do usuário. Assim, o campo ID do usuário, quando a gente entra nessa página, já vem automaticamente preenchido. E já que o campo é sensível, no sentido que se o usuário alterar, ele vai fazer uma bela de uma bagunça, a gente pode pôr no HTML que ele vai ser um campo invisível, ou seja, o usuário nem vai saber que ele existe. Como o usuário aqui sou eu, então eu vou deixar aí, já que eu não vou alterar esse campo. Agora a gente cria o script desse formulário. Que vai ser basicamente o mais complexo até então. Inserimos a conexão e armazenamos dados em variáveis, ID underline usuário, título e descrição. Já que vamos fazer upload de vídeos, caso um vídeo tenha o mesmo nome que outro, ele vai acabar sobrepondo. A gente não quer que isso aconteça. Então o que a gente vai fazer aqui é criar uma variável chamada nome underline vídeo e usar a função uniqueID para gerar um nome aleatório que nunca se repete e armazenar nessa variável. Também coloquei para sempre acabar com .mp4, para meio que garantir que todos os vídeos terão o mesmo
mesmo formato. A gente faz literalmente o mesmo processo para o nome do arquivo de thumbnail. Usa a mesma função unique_id para gerar um nome aleatório, seguido de .png para que todos os thumbnails fiquem no formato de PNG caso já não estejam. Seguindo, você deve lembrar que no banco de dados a gente colocou o campo data. Isso é essencial porque a gente precisa saber quando o vídeo foi postado, mas a gente não pediu no formulário para o usuário fornecer a data. E isso é óbvio, porque a gente não quer que o usuário escolha, e sim que a gente calcule ela. Então basta criar uma variável chamada data_atual, ou só data, tanto faz o nome, que armazena o valor dado pela função date, que retorna a variável horário atual. A gente poderia fazer muitos esquemas aqui para identificar o local que o usuário está, já que existem diferentes fusos horários, mas eu vou usar a função date default time zone set para dizer que o nosso fuso horário é América, São Paulo. Sim, São Paulo é um fuso horário. Agora que temos as variáveis do ID do usuário, título, descrição, nome do vídeo, nome da thumbnail, data atual, tudo preenchido, a gente cria um código que insere na tabela vídeos, nos campos ID_usuário, título, descrição, vídeo, thumbnail e data, os valores das variáveis ID_usuário, descrição, nome_vídeo, nome_thumbnail e data_atual, respectivamente. Agora temos uma pequena questão. O banco de dados, por padrão, não salva arquivos, e a gente tem dois arquivos aqui para serem salvos, a foto, que é a thumbnail, e o vídeo em si. O que iremos fazer nesse caso é o seguinte: por padrão, o banco de dados só salva caracteres, então eu vou usar ele para salvar o caminho que a imagem e o vídeo serão guardados, e em seguida salvaremos os arquivos em si no próprio servidor. Para isso, o que a gente precisa fazer é criar duas pastas, vídeos e thumbnails, e fazer com que, após salvar o caminho do vídeo e da thumbnail no banco de dados, ele pegue os arquivos e mova para as respectivas pastas deles. Mas antes de salvar nas pastas em si, eu vou fazer uns tratamentos nos arquivos, fazendo com que todas as imagens sejam redimensionadas no formato 500 por 300 e convertidas em PNG caso já não estejam. Depois disso, a versão antiga da foto é excluída e a gente salva a versão nova. Agora a gente faz uma verificação. Se todos esses processos tiverem dado certo, a gente é movido para index, e caso não, a gente exibe o erro e o log de erro para identificarmos o problema. Ao postar um vídeo inserindo o título, o arquivo do vídeo, o arquivo de thumbnail e a descrição, depois enviando, a gente recebe todas as informações certinhas aqui no banco de dados. Repare que o ID do vídeo é preenchido automaticamente, o título foi o mesmo que o usuário inseriu, o nome do vídeo foi gerado pelo código e o da thumbnail também. A descrição é o mesmo que o usuário inseriu e a data foi capturada pelo código. E o ID do usuário veio da seção. Aqui entramos na última parte. Pegamos tudo que foi feito em front-end e inserimos tudo que capturamos em back-end, principalmente através de consulta de banco de dados. Aqui na index a gente vai fazer uma consulta a todos os registros da tabela vídeos e fazer uma estrutura de repetição. Uma estrutura de repetição, de forma simplificada, é algo que a gente programa para se repetir enquanto uma condição for verdadeira. Nesse caso, para cada registro que existe no banco de dados, a gente vai repetir essa estrutura que a gente fez, mas com seus respectivos dados alterados, título do vídeo, data da publicação e a thumbnail. E para fazer com que quando clicamos no título do vídeo ou da thumbnail a gente seja mandado para o vídeo, o macete é envolver a tag de imagem, a tag de título por uma tag de link. Assim, automaticamente eles também se tornam links, e o caminho do link será a página onde vamos assistir o vídeo, mais o ID do vídeo, mas o porquê disso eu já explico. Agora eu inseri um monte de vídeo aleatório só pra gente ter uma ideia de como ficaria se tivessem muitos vídeos postados. Mas como na tabela vídeos não temos o nome do canal de quem postou, então o que a gente precisa fazer é usar o ID do usuário, que também está armazenado na tabela vídeos, para fazer uma consulta à tabela usuários, onde o valor do ID do usuário na tabela vídeos é igual ao ID da tabela usuários e capturar o respectivo nome e sobrenome do usuário, e exibir no lugar de onde tem o nome do canal. Acho que falando assim parece complexo, mas não é. Acho que pela ilustração deu pra entender. Como só eu sou o usuário, então só tem vídeos postados por mim. É o seguinte, vamos alterar a página Watch. Aquela primeira página que a gente criou vai ser também a última que a gente vai alterar. E o processo é basicamente o mesmo, com a única diferença que, lembra que eu armazenei o ID do vídeo na URL? Nesse caso o URL ficou tipo assim, youtube.com/watch_id igual 1, sendo o YouTube o nome do site, o Watch o nome da página e por fim o ID que armazena a variável do vídeo, ou seja, a variável ID do vídeo está armazenada na URL. E se você olhar a sua URL do YouTube, a ideia é a mesma, com a diferença que ao invés de usar números inteiros, eles usam códigos para isso. Em seguida, eu vou fazer a página capturar essa variável que está na URL e com ela fazer a pesquisa no banco de dados. Depois, pegamos todos os dados do registro, como o URL do vídeo para ser exibida na tag de vídeo, título, descrição e data. E voa lá, o vídeo está funcionando e os dados estão perfeitamente corretos. Essa não precisa ser uma estrutura de repetição pelo motivo que a gente só quer aquele vídeo em específico, e não um monte como na Index.
index, então é até mais básico de se fazer. Para finalizar com o meu tempo estourando, a gente vai mexer nessa estrutura que tem como objetivo mostrar vídeos relacionados. Nela, eu crio agora sim uma estrutura de repetição, que faz uma consulta igual da página index. Para cada vídeo existente na tabela vídeos, a gente exibe uma estrutura igual a essa, mas com seu respectivo título e data. Depois fazemos o mesmo esquema que também fizemos lá, para pegar o nome do canal de quem postou. E com basicamente tudo finalizado, é assim que fica a nossa página Watch, um campo que roda um vídeo e traz informações como título e descrição, e do lado um campo para caso você queira assistir mais. Então por hoje a gente vai ficando por aqui. Nesse projeto, obviamente, ainda falta muita coisa, mas isso aqui é o que eu consegui alcançar em 1 hora com o conhecimento que eu tenho atualmente. Muito obrigado para você que ainda está assistindo. Gostaria de pedir novamente para que você deixe um comentário aqui embaixo, deixe uma sugestão, uma crítica ou simplesmente qualquer outra coisa. Tipo, se você quer uma parte 2, por exemplo. Deixa um like, se inscreve, divulga para seus amigos que curtem esse tipo de conteúdo. Se você quiser continuar me acompanhando, pode me seguir nas minhas outras redes sociais que estão aí na tela e ver também os outros tipos de conteúdo que eu produzo. Falou!